Perfeito. Ótimo. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública do Centro Espírita Amor e Caridade. Essa noite nós temos como convidado o nosso irmão Breno Siqueira, que é do Lar Espírita Meninos de Luz, mas que é da nossa casa também, é do SEAC também. O tema da reunião de hoje é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os brandos e pacificadores. Nossa reunião é de 45 minutos de exposição e depois nós temos 15 minutos para perguntas e respostas sobre o tema. As perguntas e respostas vocês podem mandar a qualquer momento durante a palestra aqui pelo nosso chat, tá bom? No final a gente lê e tira as dúvidas aí com o nosso amigo Breno, certo? Sejam todos muito bem-vindos e temos um aviso também. Estamos realizando a campanha do quilo ainda do mês de outubro, tá certo? Se alguém ainda quiser arrecadar, quiser doar algum donativo, materiais de limpeza, higiene pessoal, alimentos ou até mesmo em dinheiro, fala conosco. Rildo, Michele, Valéria, Renata, qualquer um de nós se fala, tá bom? Que a gente vai se organizar para buscar essa doação. Vamos arrecadar até a quarta-feira. Essa quarta-feira agora, tá? São só 3 dias e a gente precisa muito dessa doação e dessa ajuda de vocês, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma pequena leitura que se chama Ânimo. Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta, cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Com essa linda mensagem de harmonização, vamos orar agora para que o Pai nos continue a nos guiar. Senhor Deus, nosso Pai, nos chamasse aqui mais uma vez para essa reunião. E é com alegria e gratidão que estamos aqui reunidos em Teu nome e no nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Que Ele possa continuar trabalhando em nossos corações e em nossas vidas, até aquele momento em que sejamos verdadeiras cópias do Cristo, que é nosso modelo e mestre. Continua nos guiando, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que está nessa reunião, assim como aqueles e aquelas que assistirão, que estão assistindo essa reunião depois. Abençoa a equipe espiritual da casa. Pessoal, eu estava fazendo a prece, vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu uma travadinha aqui. Isso, estamos agora. Travou a prece, então eu vou finalizar a prece, tá bom? Obrigado por aguardarem. E assim, Senhor Jesus, certos da Tua presença aqui entre nós, te rogamos Tuas bênçãos para todas as famílias aqui representadas e para todos os irmãos espirituais que trabalham em Teu santo nome, em todo o planeta Terra. Acolhe os que sofrem, iluminai-nos e guiai-nos nesse trabalho da noite de hoje. No Teu santo nome, amado Mestre, iniciamos a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja. E assim eu passo a palavra para nosso irmão Breno, lembrando que a partir de agora você tem 45 minutos, tá bom, Breno? Tá ok, meu amigo. Pode deixar. Por favor, quando tiver faltando um tempinho aí, você me avisa, viu? Porque se deixar, eu vou... Aviso quando faltarem 10 minutos e aviso de novo quando faltarem 5, tá bom? Pronto. Tá bom? Combinado.
Muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lares. Que nesse momento a espiritualidade amiga, os bons espíritos, nos inspire, nos intua, para que possamos juntos realizar esse trabalho da noite de hoje, que é um trabalho que, por uma, digamos assim, uma convenção, sei lá, uma burocracia, tem que ter uma pessoa para falar. Então, dizem, eu não digo palestrante, facilitador. Então, a diferença aqui vai ser um estudo coletivo aqui, que a gente vai fazer hoje, certo? Cada um trazendo a sua parcela aí, a sua soma aí na contribuição, e todo mundo junto, a gente vai tentar estudar um pouco esse tema que nos foi dado para a noite de hoje. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que sempre é dada, assim, esse carinho imenso que vocês têm. Você aí, Vinícius, no começo, você disse que disse do Meninos de Luz e tal, mas a primeira casa espírita da qual eu fiz parte foi o Amor e Caridade, lá quando era pequenininho, lá na evangelização infantil, quando morava em Jardim Brasil. Então, a gente tá junto, estamos juntos aí. E vamos voltar em breve, né? Com certeza, a ter a palestra presencial aí. Mas vamos lá. O tema da noite de hoje é um tema importantíssimo. Todos os temas do Evangelho, sem exceção, são importantes. Mas esse tema é um tema bastante atual, proferido por Jesus há mais de 2000 anos, mas que vale para hoje. As palavras de Jesus, elas sempre serão atual. As palavras de Jesus, todas elas serviram para o passado, estão servindo agora para o presente e servirão para o futuro sempre, sempre. Porque no planeta Terra, o espírito de maior capacidade, de maior escola é o Mestre Jesus. Então, tudo que ele vem nos trazer está muito à frente do nosso tempo. Porque ele disse assim, ele disse, quando o planeta se formou, que ele não fala dessa forma, ele diz, quando o mundo se formou, e o mundo que ele fala não é o mundo inteiro, é sim o planeta Terra, ele diz, quando o mundo se formou, meu Pai já havia me glorificado. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que da Constituição, quando o planeta Terra se forma, ele já adquiriu uma capacidade de ser um espírito crístico. E depois ele diz assim, tudo que eu vejo, eu vos faço. Ele diz assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tudo que eu tenho visto e tenho dito é porque eu já vi anteriormente, já passou anteriormente. Mas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele deixa um resumo de toda a sua doutrina. Ele deixa as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, se a gente olhar, é um código de ética da humanidade. Ao ponto de Mahatma Gandhi dizer que se todos os livros santos da humanidade fossem excluídos e ficasse apenas aquele que fala do Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Porque Jesus ele coloca essas bem-aventuranças de forma, como é que se diz? De forma elencada, né? De forma continuada. Então, não que a gente tenha que desenvolver essas bem-aventuranças na forma que ele falou, mas a pedagogia que ele utiliza, a colocação que ele coloca, que ele bota nas bem-aventuranças, que ele coloca as bem-aventuranças, ele dá uma pedagogia de um escalonamento. Passa pela humildade, bem-aventurados os pobres de espíritos, depois passa pelas aflições, que é a resignação, e chega na nossa de hoje, que está no capítulo 5 de Mateus, também no versículo 5. Ele diz assim, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, bem-aventurados, a gente pode ler brandos também como mansos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E tem muitos elementos aqui que a gente teria até seria até um tema aí para fazer um seminário, porque tem tanta coisa, tantos elementos que se a gente
se a gente observar apenas a letra, a gente não vê absolutamente nada. Mas as palavras de Jesus não podem ser observadas apenas a letra. Tem que ser observado o espírito, tem que ser observado as entrelinhas. Tanto é que Paulo já dizia, a letra mata, o espírito vivifica. Então, quando a gente estudar o Evangelho do Cristo, a gente tem que ver o espírito, não apenas a letra. E nessa bem-aventurança, ele traz uma promessa, ele traz uma recompensa para os mansos e para os pacíficos, que é herdar a terra. Antes da gente entrar nisso, a gente tem que entender uma coisa também, porque essa é a terceira bem-aventurança. Mas na sétima bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores. E nessa aqui ele diz: bem-aventurados os pacíficos. Então existe uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. O pacífico é aquele que não comete o mal. É aquele que não pratica o mal. E o pacificador é aquele que, além de não praticar o mal, ele promove o bem. Então, para que eu seja pacificador, é necessário primeiro que eu seja pacífico. Então, é necessário primeiro o quê? Eu tenho que me harmonizar. Eu tenho que herdar a minha terra interior, que a gente vai ver daqui a pouco, para que eu possa ser um pacificador. Todo pacificador é um pacífico, mas nem todo pacífico é um pacificador. Então, dito isto, vamos lá. Seguir em frente. Olha, se eu olhar para o lado aqui, é que eu tenho uma cola aqui. Tem um negocinho aqui, uns slides aqui, tem uma colazinha. Para eu não me perder aqui no tempo. Então, vamos lá. E quem seriam... E qual seria toda bem-aventurança? Ela traz uma virtude. Toda bem-aventurança, ela traz uma virtude dela. E qual seria a virtude desta bem-aventurança? É exatamente a mansuetude. Mansuetude vem de mansidão. É uma conquista fundamental para as nossas vidas, porque como a gente já viu no próprio enunciado aí da bem-aventurança, Jesus diz que para ser manso, para herdar a terra, tem que ser manso. Nós vamos ver mais na frente qual é essa terra que ele vai herdar. Mas para herdar essa terra, tem que ser manso. Então é uma conquista fundamental. E é uma conquista. Não é nada que é dado, não é nada que você chega ali na padaria e diz, me dê 300 gramas aí de mansuetude. Não. Tem que conquistar. Então, a mansuetude, e o que seria a mansuetude? Mansuetude é a virtude que nos permite ter a calma suficiente, a paz suficiente para administrar a nossa própria vida, para que a gente possa administrar, gerenciar as nossas emoções. Então, esse é o primeiro passo. Mansuetude vem de paz interior. É conquistar o quê? Qual é o terreno que eu tenho que conquistar? O terreno interior. Como fazer isso? A gente vai ver. Só lembrando aqui, deixa eu dar aqui a referência. Essa palestra eu tirei desse livro aqui, ó, O Código do Monte, de Sérgio Lopes. Tá certo? Excelente dica. Fica a dica aí para quem quiser. Excelente livro. Aqui ele traz uma abordagem excelente do Código do Monte. Ele associa todas as bem-aventuranças a uma virtude e, consequentemente, associa também a um dos nossos chakras, porque tem muito a ver a nossa questão energética, vibracional com tudo. Não dá tempo da gente passar tudo isso, mas fica a dica aí dessa leitura, certo? Então, essa mansuetude é essa calma que nós temos que ter para que a gente possa aprender a gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que no momento de dificuldade a gente possa oferecer a outra face. Porque Jesus diz, quando alguém te bater numa face, oferece a outra. E o que é oferecer a outra face? É virar de rosto? Não. Oferecer a outra face é oferecer uma outra saída. Quando alguém te bate na face da cólera, da ignorância, oferece a outra face. A face da superioridade, da autoridade moral, a face do silêncio. Porque, seja qual for a relação,
seja qual for a relação. Quando você está numa relação, principalmente na relação marido e mulher, quando um grita, está na hora do outro silenciar. Então, isso já é um passo para que a gente possa conquistar essa mansuetude. Os mansos e pacíficos. Vamos falar um pouquinho desses mansos e pacíficos. Em toda a história bíblica, se nós pegarmos o Antigo Testamento, se nós pegarmos o Novo Testamento e dermos uma olhada no início do cristianismo, da história do cristianismo, nós vamos ver um contraponto curiosíssimo. Tanto aqueles que conheciam a mensagem do Evangelho, como aqueles que não a conheciam, que não tinham esse conhecimento da mensagem, todos eles, curiosamente, pautaram as suas vidas pela violência. Basta a gente olhar o início do cristianismo, a noite de São Bartolomeu, as cruzadas, a Inquisição, não é? Se a gente pegar o livro Renúncia, de André Luiz, de Emmanuel, a história começa com uma perseguição religiosa. Então, todos eles tinham essas vidas pautadas pela violência. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que vai chocar vocês. Porque a violência, ela resolve rápido qualquer problema. É um absurdo isso que eu estou falando, não é? Ela resolve rápido, mal e por pouco tempo. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado. É um processo difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. Mas resolve o problema. A violência não. Como eu disse, a violência resolve rápido, mal e por pouco tempo. Então, nos momentos de crise, sobretudo nos momentos de transição que nós estamos vivenciando, com mais afinco, porque nós ouvíamos falar da transição, dizíamos, olha, o mundo vai sair de provas e expiações, vai começar a regeneração, mas a gente não sabia como, quando, e já começou. Há 2000 anos com a chegada do Cristo. Começa o processo. E agora começa de forma do final de 2019, da metade de 2019, de julho de 2019, que quando chega a data limite lá, não é, que Chico mencionou, que se tivéssemos 50 anos sem guerras de grandes proporções, a partir de julho de 2019, a humanidade teria uma transformação que nós iríamos evoluir de tal maneira que a gente não imaginar. Mas, para que essas transformações aconteçam, não acontece só no interior. O interior é a principal. Mas tem a transformação energético-vibratória do planeta. Essa pandemia é o primeiro grande agente transformador dessa vibração. É o primeiro. Devemos estar preparados para os demais, para que a gente passe com mais suavidade. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se preparar. Se preparar mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas é muito difícil, porque nos momentos de crise, sobretudo nesses momentos de transição que nós vivemos, a primeira tendência que nós encarnados fazemos é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Poxa, Breno, isso é forte. Mas é. Vamos dar uma olhadinha aqui no início da pandemia. No início da pandemia, o que foi a primeira coisa que nós fizemos? Desespero. Você acha que o desespero é um processo de paz ou um processo de violência? É uma violência emocional e psíquica muito forte. Primeira coisa que a gente fez foi abandonar a nossa paz interior, porque estávamos muito bem. Então, abandonamos a nossa paz interior
e começamos a adotar o pânico. Não pode sair de casa. Tudo bem, existia realmente processos que a gente tinha que ter, mas o pânico excessivo, o medo excessivo, nos tomaram conta. Então, nesse momento, eu gerenciei a minha emoção ou eu fui possuído pelas minhas emoções? Nós abandonamos e fomos possuídos. E esses processos de violência são tudo que a sociedade contemporânea quer. Por quê? São soluções rápidas, porém ineficazes e deficientes. Então, não são soluções. O processo do Cristo é um processo lento e gradual. O tempo do Cristo é outro. O tempo de Deus é outro completamente diferente do nosso. Tem até uma historinha, né, que diz assim que o cidadão chegou para Deus e disse: Deus, quanto é 1000 anos para o Senhor? 1000 anos para o Senhor é quanto tempo? Aí Deus disse: 1 segundo. Aí ele disse: tá certo. E, ô Deus, para o Senhor, quanto é 1 milhão de dólares? Aí Deus disse: 1 centavo. Aí ele, para ser esperto, ele disse assim: o senhor poderia me dar 1 centavo? Aí Deus responde para ele: eu te dou 1 centavo. Me dê apenas 1 segundo. Então, o que é que a gente tira dessa anedota, mas a gente tira mas a gente pode tirar um conhecimento. O que é que a gente pode tirar daqui? O tempo para Deus é diferente. E Deus, ele não vai nos dar tudo de mão beijada. A gente tem que conquistar. É uma conquista. Conquistas existenciais. É a gente preencher lá o nosso vaziozinho com virtudes, para que a gente possa eliminar os defeitos. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha cola. Então, nesse contexto, nessa história bíblica, a gente vê que todos esses processos eram processos que já vinham lá de trás. Se pegarmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos, vai ter lá a escala dos espíritos. E se a gente chegar na escala lá dos espíritos imperfeitos, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Eu acho que para mim aqui deu como se fosse uma cortada aqui. Estamos ouvindo. Pode continuar, né? Tá bom. Sim, ótimo, Breno. Tá tranquilo. Pronto, vou continuar. Então, se pegarmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que Kardec vai dizer que os espíritos imperfeitos, eles são definidos pela sua materialidade, pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas, ou seja, predomínio da matéria sobre o espírito. Isso significa que o espírito imperfeito, essa pessoa que vos fala, é alguém que é possuído e não alguém que possui. Então, quando Jesus diz assim, os mansos herdarão a terra, a gente pode entender qual é a terra que nós vamos herdar. É a terra planeta? Sim, é o planeta. Mas também, qual é a terra que nós vamos herdar? É a terra interior. É a terra interior. Como assim, Breno? Como é que eu vou herdar a terra interior? Essa terra interior é uma terra que eu tenho que conquistar dentro de mim. Eu tenho que pôr o evangelho, eu tenho que aplicar o evangelho, não é no outro, eu tenho que aplicar o evangelho em mim. E a partir do momento que eu começo a aplicar esse evangelho em mim, gerenciar essas minhas emoções, diminuir as expectativas em relação a mim mesmo, porque quando eu crio uma expectativa maior do que eu possuo, eu estou criando uma coisa chamada ansiedade. Eu não estou sendo possuidor,
dos meus desejos, eu estou sendo possuído por eles. Então, a mansuetude é a capacidade que a gente tem de se acalmar, é a capacidade que a gente tem de retirar aquela autoexigência exagerada, que, por consequência, essa autoexigência, essa pressão, essa autossabotagem que nós fazemos conosco mesmo, isso nos torna extremamente acelerados. E, consequentemente, deixamos de lado, não somos possuidores, mas somos possuídos pelos nossos desejos. Então, a mansuetude é a virtude que faz com que a gente olhe para dentro da gente e a gente reconheça esses processos de violência interior e que a gente conquiste esse mundo interior. Porque o espírito imperfeito, como diz aqui na questão número 100, onde a matéria predomina sobre o espírito, não é aquele espírito, é o espírito que ele não tem um corpo, é o corpo que tem ele. Ele não possui o corpo, é o corpo que o possui. Ele não possui recursos materiais, é o recurso material que o possui. Ele não possui defeitos, são os defeitos que o possuem, que nos possuem, que possuem a nós mesmos. Então é nesse ponto que a gente tem que herdar essa terra interior, para que a gente possa, através do gerenciamento das nossas emoções e dos nossos sentimentos, a gente controlar essas emoções. E quando é que a gente controla? A gente controla essas emoções no momento que a gente está bem? Não, é no momento mesmo de dificuldade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente tem que controlar. É no momento de isolamento, de uma pandemia em que a gente estava completamente isolados e começamos a ter medo, fobia. Então é nesse momento que a gente tem que gerenciar essas emoções. É fácil? Claro que não. Lógico que não. Estaria sendo hipócrita se dissesse que era fácil. Dificílimo. É impossível? Não. Também não. E teremos a eternidade para que a gente possa conseguir. A vida é feita de tentativa e erro. Tentou, não conseguiu, tenta de novo. Tentou, não conseguiu, tenta de novo. O que não pode é desistir. O que não pode é parar. O que não pode é você tropeçar e ficar caído no chão. Porque a vida é feita de escolhas. Agora, toda escolha, invariavelmente, tem uma consequência. Se você escolheu ficar deitado, vai ter que arcar pelaquela consequência. Então, quando nós vemos aqui na questão 100, o espírito imperfeito, ele não tem o predomínio da matéria. Quando a gente adianta um pouco essa leitura, a gente vê que lá na frente vai ter lá qual é a característica do espírito superior, do espírito puro. Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Predomínio absoluto. Então, no espírito superior, ele está controlando as suas emoções, gerenciando as suas emoções. Então, o espírito superior, ele é um espírito que tem um corpo. No espírito superior, ele é um espírito que ele tem problemas e ele soluciona seus problemas. Porque aqui a gente também, falando nessa questão do problema, a gente tem que entender uma coisa aqui. A gente tem que diferenciar uma situação de um problema. Tem uma diferença grande de situação para problema. Ambos são uma dificuldade. Ambos apresentam uma dificuldade. No problema, eu tenho uma dificuldade que essa dificuldade pode ser resolvida. Por exemplo, eu perdi o meu emprego, estou sem dinheiro e minhas contas atrasaram. Então, eu vou sair, vou procurar um novo emprego. Quando eu arrumar um novo emprego, eu vou voltar a ganhar dinheiro e eu vou solucionar o problema das minhas contas que atrasaram.
Então, essa dificuldade foi solucionada. Na situação, não. Na situação, é um problema que você, com suas próprias forças, não é capaz de resolver. Por exemplo, você está aqui e tem a notícia que recebeu a perda de um ente querido. Você não tem um problema, você tem uma situação. É uma dificuldade que você sozinho não vai poder resolver aquilo. Então, quando nós entendemos essas diferenças e colocamos dentro da gente, internalizamos isso, a gente consegue entender algumas situações. Por exemplo, se a gente tem uma situação de que teve uma perda de um ente querido, o que é que a gente pode fazer naquele momento? Orar. Não é isso? Quando nossas forças não são suficientes, o que é que a gente deve fazer? Buscar a Deus. Adianta se desesperar? Não. Não adianta. Piora. Piora a situação. Se você tem um problema, que esse problema pode ser solucionado, vá, corra em busca. Adianta se desesperar? Também não, porque não tem solução. Então, são esses primeiros passos que a gente faz para a gente poder adquirir essa virtude que é a mansuetude. Passando adiante aqui. Cadê aqui? Não estou vendo. Perdi aqui minha fila. Achei. Passando adiante. E qual é essa outra terra que nós vamos herdar? Além da terra interior, nós vamos herdar o planeta Terra. Para permanecermos no planeta Terra, existe um pré-requisito: ser manso e pacífico. E o primeiro passo para ser manso e pacífico está onde? No arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, dizia assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Ele é o precursor de Jesus. Ele veio antes, falou isso antes. Quando Jesus chega, começa o processo de transição, de mudança de paradigma, de mudança de terra interior. E qual foi a primeira terra que Jesus veio mudar? Muitos pensam que foi o planeta. Não. Foi o nosso coração. Foi a primeira terra que Jesus veio mudar, foi a nossa forma de ver a vida. Jesus diz assim: Moisés dizia que amai-vos, faça aos outros tudo aquilo, não façais aos outros tudo aquilo e não quereis que eles vos façam. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, façais aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. Muda o paradigma. Se antes era necessário apenas a ociosidade, não praticar o mal já era suficiente, a regra agora é praticar o bem. Praticar o bem. Porque o trabalho do Evangelho, desde o primeiro dia, nunca foi um trabalho de convencimento. Nunca foi um trabalho de convencer alguém. Sempre foi um trabalho de converter, de transformar. O trabalho do Evangelho sempre foi um trabalho de conversão. Eu posso citar aqui vários exemplos de conversão no Evangelho do Cristo. Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Zaqueu. Mas de uma forma muito breve e muito rápida, eu vou falar um pouco de Pedro. Por que eu vou falar de Pedro? Porque a conversão de Pedro, ela se dá no momento em que Jesus está sendo crucificado.
Porque Pedro foi um dos apóstolos, do lado de André, de Tiago, foi um dos apóstolos que mais esteve próximo do Cristo. Mais esteve ao lado do Cristo. Até no momento em que Jesus ficava sozinho, se recolhia, ele chamou Pedro, André e Tiago apenas. E Pedro estava lá. Mas o interessante é que, antes da última ceia, Jesus faz uma advertência para Pedro. Ele diz assim, Pedro, importa que tu te converta e depois volte para ajudar os teus irmãos. E o interessante é que foram 3 anos aprendendo o Evangelho. E Jesus, naquele momento, disse assim a Pedro que ele ainda não estava convertido no Evangelho. E Pedro ficou até um pouco revoltado, porque Pedro era danado. Viu? Pedro, bichinho danado. Pedro dizia, chegava, como assim, mestre? Como assim? Ficou com raiva, ficou chateado. Hashtag chateado. Ele ficou. Como assim, mestre? Eu estou aqui do seu lado o tempo todo. E Jesus, de forma muito... Humberto de Campos diz assim, foi Jesus de forma doce e fraternal. Sorri e diz, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E ele disse, nunca. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando o galo canta pela 3ª vez, que Pedro olha para Jesus, é nesse momento que se dá a conversão de Pedro. Por quê? Porque a diferença do convencimento para a conversão está no grau de comprometimento do espírito. Na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. Essa é a grande diferença. Aí você vai dizer, mas Breno, Pedro não estava naquele momento comprometido com Cristo. Na verdade, ele não estava nem entendendo qual era o trabalho dele. Porque Jesus diz assim, Pedro, importa que você voltar de onde? Volte para dentro de si e se converta. E depois Jesus diz assim, Pedro, o teu trabalho é apacentar as minhas ovelhas. Então, quando Pedro olha para Jesus, ele entende qual é a dimensão. Então, a conversão, o convencimento, o que seria o convencimento? É apenas a gente entender o evangelho do Cristo, mas não praticar. E a conversão está no nosso grau de comprometimento. Porque a partir do momento que a gente se converte, que a gente realmente se transforma, a gente passa a não ter mais a nossa verdade, mas sim a verdade do Cristo. E foi o que aconteceu com Pedro, quando ele nega Jesus, e quando o galo canta pela 3ª vez, ele reconhece, e nesse momento ele se converte. E tanto é que depois, em todas as pregações em que Pedro participava, ele dizia, eu neguei o Cristo 3 vezes. Por que ele dizia isso? Porque toda vez ele se lembrava que o convertimento dele se deu nesse ponto. Maria de Madalena, o convertimento dela é quando encontra Jesus. Zaqueu é quando Jesus visita a sua casa. Paulo de Tarso, o convertimento dele é na estrada de Damasco. E todos nós aqui iremos ter o nosso momento de convertimento. Pode ser que no momento estejamos até convencidos. Porque quando a gente está apenas convencido, qualquer coisa nos tira do nosso caminho do Cristo. Qualquer situação material nos tira. Quando a gente está apenas convencido num trabalho que a gente começa a fazer e não convertido em relação a esse trabalho, qualquer coisa é melhor. Uma novela é melhor, uma praia é melhor, uma casa de campo é melhor. Mas quando a gente está realmente convertido dentro do trabalho, nada nos tira. Então, para que a gente, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. E essa afabilidade e essa doçura só vem com esse convertimento. A afabilidade e a doçura, ser afável, ser amável, ser amoroso.
transformar o seu ambiente num ambiente favorável. Imagine vocês, quando a gente chega num trabalho e tem 1000 problemas para a gente resolver, o dia está corrido, mas se a gente estiver num local que for um local que esteja amável, que seja todo mundo pensando positivamente, é um ambiente muito mais fácil de se trabalhar. Porém, quando a gente chega nesse mesmo local e a gente já tem 1000 problemas, e lá tem inveja, intriga, disse-me disse, a gente não aguenta ficar nesse lugar 15 minutos. Por quê? Porque da mesma forma que o pessimismo é contagiante, a alegria também é, a afabilidade também é. Então, nós somos os agentes transformadores. Nós não somos agentes observadores, não. Nós não estamos aqui de passagem, não. Então, nós temos que ser brandos, nós temos que ser passíveis, afáveis, amáveis. O brando pacífico, ele é um cooperador do Cristo. O brando e o pacífico, eles se conhecem pelo seu grau de cooperação. É cooperar. Tudo no seu tempo. Claro que tudo é com tempo. Humberto de Campos diz assim: Deus, ele usa o tempo e não a violência. Nós ainda, como espíritos inferiores que somos, utilizamos o que a gente viu lá na frente, a violência. Porque a violência, ela resolve rápido, não é isso? Mas resolve mal. Deus não. Deus usa o tempo. Todos os processos da natureza são embasados no tempo. Nós precisamos entender que o que nós plantamos hoje, nós não vamos colher imediatamente. Eu não vou plantar hoje alface e vou comer alface hoje, não. Só vou comer daqui a 15 dias. Porque toda semente, ela demanda um tempo específico para frutificar. Cada semente tem um tempo específico para frutificar. Então, ninguém vai sair da categoria de espírito imperfeito para espírito perfeito num piscar de olhos, num estalar de dedo, num susto. Existe um tempo do amadurecimento. Existe um tempo da saturação do espírito. Que esse tempo, às vezes, leva muitos anos, e séculos, na verdade. Às vezes, nós fazemos escolhas equivocadas, experiências equivocadas, e permanecemos por 1000, 2000, 3000, 4000 anos, 5000 anos nessa escala, nesse erro, nesse equívoco, até que a gente se cansa. Porque a brandura, a gente não conhece a brandura assim, dizer, olha, a brandura é bonito, eu vou... Não. Para que a gente possa conhecer o que é ser brando, a gente tem que esgotar a nossa violência, por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender isso que eu estou falando, porque pode ser um pouco difícil. A gente vai pegar um exemplo que está no livro Libertação, de André Luiz. Pegar o exemplo de Matilde. Matilde, ela era a mãe de Gregório, uma cooperadora do Cristo, e ela chega para Clarencio, pede ajuda a Clarencio, e diz assim: Clarencio, percebo que o meu amado filho começa a dar sinais de tédio. Veja, o Gregório está no umbral há 700 anos. Quem leu a obra Libertação vai saber. Gregório está no umbral há 700 anos. E a mãe diz assim: começo a perceber na alma do querido filho que ele começa a dar sinais de tédio. Com toda a sinceridade do mundo. Eu não vou esperar 700 anos para dar sinais de tédio no umbral, não. Vamos tentar antes. 700 anos. E o que são esses sinais de tédio? Ela está dizendo que ele cansou de ser violento.
Então, quando é que a brandura começa? Quando os processos de violência começam a se esgotar a médio e longo prazo. Então, o brando e o pacífico não é aquele que não tem conhecimento da violência, não. É aquele que já esgotou, que já não suporta mais viver neste tipo de atitude, neste tipo de erro. Isso, meus amigos, a gente vê demais nas reuniões mediúnicas. Quem já teve a oportunidade de participar vai saber o que eu estou falando. Irmãos que chegam, que estão no século passado, com a mesma fixação, com a mesma criação, com a mesma ideia mental de 1000 anos. E que ainda não sentiram o tédio. Mas o tempo de Deus é infinito. E nós também... Oi. Mas passei aqui só para avisar que nós estamos com 5 minutos mais, tá? Aí depois 5 vamos minutos. abrir para as perguntas e comentários. Vamos embora. Valeu, obrigado. Então, como eu estava dizendo, muitos passam por essa situação e a gente vê bastante isso. Por quê? Porque ainda não chegou o momento da saturação, mas vai chegar esse momento. Nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos feitos para ter mágoa. Tanto é que quando a gente começa a ter mágoa, quando a gente começa a ter ressentimento, nós, enquanto espíritos, com mágoa, com ressentimento, transmitimos para o nosso corpo físico e o que é a primeira coisa que acontece? Doença no corpo físico. Pesquisas estão sendo feitas, tem o Instituto de Pesquisa de Angiologia Oncologia de São Paulo. Eles estão fazendo, eu vou trazer depois a fonte, a referência e passo aqui para vocês darem uma olhada. Eles estão fazendo estudos que as principais causas e fatores do câncer é a mágoa e o ressentimento. Porque nós fomos feitos para a cooperação e para o respeito mútuo. Qualquer conduta fora disso traz malefícios para a nossa estrutura espiritual e, consequentemente, para o nosso organismo. Para a gente finalizar aqui, Vinícius, eu trouxe uma mensagem, eu trouxe 2 trechozinhos da mensagem de Emmanuel, Mansos de Coração, que está no livro Escrines de Luz. Ele diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. É verdade. Nós não devemos confundir brandura e mansuetude com fraqueza. Mansuetude não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos. Mansuetude é controle sobre si mesmo. É não deixar que os fatos externos sejam determinantes na nossa realidade interna. Então, mansuetude é controle de si mesmo. E ele continua dizendo assim: o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. Nas obras de André Luiz, a gente vai ver muito isso, muito isso. Os benfeitores dizendo assim: André, auxiliou, passa. Auxiliou, vai embora. Auxilia e passa. Não fique aguardando resultados. Porque se plantarmos o bem e ficarmos aguardando ansiosamente um resultado, nós estamos perdendo o nosso equilíbrio. Porque nós vamos gerar uma expectativa e pode ser que aquilo não ocorra. Auxilia e passa.
Fez a tua parte, fez a caridade, passa. O manso não é um fraco. O manso é um forte que entendeu que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E é esse manso, é esse pacífico, que ele vai herdar a Terra planeta, que vai permanecer no planeta Terra. Porque o planeta Terra não será mais dos brutos. Os primeiros dinossauros, os animais, já foram através de uma mudança energético-vibracional do planeta. Os dinossauros humanizados, nós também não ficaremos. Tem muito por aí. Quer saber se uma pessoa é calma? Dê um transporte, um carro, uma moto, qualquer coisa. Bota ele no trânsito. Aí você vai descobrir. Ou então dê um microfone para ele. Mas quem herdará a terra são os mansos. Na hora da colheita, na hora da separação do joio e do trigo, que é agora, que está sendo feito agora, aqueles que são mansos vão ficar. Só para a gente terminar, Vinícius, que eu sei que já esgotou o tempo. Breno, o manso é aquele que tem essa virtude no alto grau. Não, não é não. Então quer dizer que só vai ficar na terra quem conseguiu adquirir essa virtude no mais alto grau. Não. Quem vai ficar na terra são poucos que vão ser exilados, para início de conversa. E quem vai ficar na terra é aquele que se cansou da violência e do mal e se esforça para melhorar. Então, muito obrigado. Desculpe aí estourar o tempo. Muita paz a todos. E espero ter alcançado aí o... Muito bom. Nós que agradecemos, Breno, aí Muito suas obrigado. palavras e o desenvolvimento do tema foi realmente muito interessante. E nós temos algumas perguntas e comentários aqui do Vamos lá. pessoal que participou. Se eu souber responder... Primeiro nós temos uma pergunta que é a seguinte: a oração é uma ação libertadora? A oração é uma ação libertadora? Deixa eu só confirmar aqui no chat, que eu anotei no... Só confirmar no chat se as palavras foram essas mesmo. Não, perdão, isso, corrigindo que eu anotei errado. Anotei errado. A oração é uma ação pacificadora? Essa é a pergunta. Sempre. Sempre. A prece é o veículo da caridade. Assim como o veículo do som é o ar, assim como o veículo, assim como o fluido é o veículo do pensamento, a prece é o veículo da caridade. Sempre vai ser uma ação pacificadora, tanto para quem está emitindo como para quem está recebendo. A caridade mais poderosa é a prece. Tanto é que Jesus diz aqui: orai e vigiai incessantemente. Incessantemente. Porque a prece pacifica, acalma. Perceba que nos momentos de dificuldade, o que é que acalma a gente? Só a prece. Quando o nosso mundo íntimo está bastante agitado, só a prece que nos acalma. E existe a maneira de orar, não é? Agora, a gente pode até... Existe a maneira de orar. E qual é a prece? É aquela que é sentida. É aquela que vem de dentro do coração. Não precisa ser aquela prece mecânica, automática, não. É aquela que vem de dentro. Tem até uma história, Vinícius, bem engraçada, que o cidadão chegava... Quem conta essa história é o Simão Pedro. Simão Pedro disse que encontrou um cidadão e ele dizia assim, que ele rezava, ele dizia assim, quando ia se deitar, ele dizia assim para Deus, fazia: Deus, o nego velho tá aqui, viu? Aí Simão Pedro dizia assim, eu orava quase da mesma forma, mas com intenção diferente. Eu dizia: Deus, eu estou aqui, viu? Tem uma diferença. O primeiro ele dizia: Deus, o nego velho tá aqui, se precisar de alguma coisa, me chama. E Simão Pedro disse que orava o seguinte: Deus, eu estou aqui, não esqueça de mim. É libertadora
além de pacificadora, é libertadora. A prece é, além de pacificadora, libertadora. Maravilha de comentário, muito bom mesmo. E quando você coloca que a prece é uma ação de caridade, isso aí possibilita que qualquer pessoa de qualquer lugar no mundo pratique essa forma de caridade, né? Que é a caridade e oração. Né? Independente de bens Perfeito. materiais, independente de conhecimento, de literatura e de religião ou não religião, a gente pode usar esse recurso, podemos e devemos, né? E aí tem um comentário aqui. Comentário seguinte: é por isso que por trás de cada ato de crueldade sempre existe um pedido de socorro e precisamos sentir, captar esse apelo e dissolver a violência com nossos atos de amor. Esse comentário é um trecho do livro As Dores da Alma, do capítulo Crueldade, que foi psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. É bem interessante aqui esse comentário. Perfeito. Você quer Perfeito mesmo. comentar? Sim, sim, perfeito. Esse é bem oportuno para o tema, porque nós damos muitos indícios da nossa doença mental através dos nossos maus atos. Mas a gente mesmo não consegue enxergar isso, não consegue ver isso, passa despercebido e adoecemos com doenças como ansiedade, como depressão, como síndrome do pânico, do medo. Então, antes disso acontecer, existem vários sintomas que indicam isso. E a violência é uma pessoa que comete, seja ela qual for a violência, seja ela emocional, psíquica ou física. Porque aquele que está cometendo uma violência, um crime, por exemplo, uma pessoa que tira a vida da outra, está indicando que tem graves problemas e precisa ser ajudado. Sendo que a gente ainda não consegue ver isso. Muitas vezes a gente vê noticiários e o que é que a gente faz? De vez de olhar ele como um doente, o que é que a gente faz? A gente atira pedra. E pior do que atirar pedra, a gente, além de julgar, a gente já condena. Porque muitas vezes a gente diz assim, isso aí merece a morte. Não é nem a prisão perpétua. A gente já dá logo a sentença de morte. Enquanto a gente está olhando, a gente não consegue ver que existe um espírito doente ali. Chico dizia isso. Chico dizia assim. E aí, Chico, o que é que você vê? É um irmão que errou. Toda vez que ele via um criminoso, ele dizia, é um irmão que errou. Somente. Não precisava de mais nada. E quando perguntou a Emmanuel o que é um criminoso, ele disse: é qualquer um de nós que foi descoberto. Perfeito, Né? perfeito. Porque Tem um comentário. a ocasião, ela não revela, não. A ocasião não diz o ladrão, né? A ocasião revela o que já estava dentro da gente. Tem um ditado que diz assim, a ocasião diz o ladrão. Não, a ocasião revela o que nós já tínhamos de imperfeição. Diga lá. E aí tem um comentário aqui também, seguinte. Além de ser, que foi de Hildo, né? Além de ser brando com o próximo, é preciso ser brando consigo mesmo, com as imperfeições, limitações e com os erros que cometemos. Muito importante mesmo. E tem mais alguns Exatamente. comentários aqui no chat, eu vou ler bem brevemente, para a É, gente contemplar o pessoal que comentou agora, tá? Minha imagem vai ficar congelada, mas é porque eu estou no tá bom. chat, é assim mesmo. É. O pessoal está agradecendo, Breno. Eu que Maravilhosa agradeço. explanação. Muito agradecido. Aí tem aqui um comentário. Precisamos caminhar com Jesus, seguindo seus exemplos de fraternidade. Todos somos irmãos uns dos outros, independente de raça, credo ou religião. Comentário de Renata. Perfeito. Temos Exatamente. aqui um comentário de Michele. Precisamos praticar a tolerância e indulgência para quebrar os impulsos de violência, seja emocional ou física. Muito bom. Em seguida, Michele agradece pela palestra. Obrigado, Michele. Na Parabéns próxima pelo... tem a música. Isso, vamos pedir.
E aí, Renata, Arthur e Cleide elogiam a explanação e agradecem em seguida. Eu que Tá? agradeço. Muito obrigado. 3 minutinhos. Você quer fazer as considerações finais, Breno? Gostaria. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vibração de vocês, bastante receptiva, e a gente fica muito tranquilo para desenvolver o trabalho. Toda Que palestra bom. eu fico muito nervoso. Eu disfarço muito bem, mas eu fico muito nervoso. Mas com vocês eu fico muito tranquilo, porque a vibração que vocês passam dá para sentir com certeza absoluta. Então, agradecer. E a mensagem é reforçar tudo isso, esses comentários que vocês fizeram. A gente tem que ter, assim, a gente tem que ter não é uma cobrança, mas a gente tem que ter apenas, a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, não é fazer uma cobrança excessiva, a gente tem que fazer de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o nosso tempo. Foi falado aí de auto-perdão, foi falado de indulgência, de resignação. Olha, o auto-perdão é a coisa mais importante. A gente tem que olhar para o nosso erro de uma forma construtiva, como uma mola propulsora e não como algo que vai te estacionar. Quando a gente olha para o erro da gente de forma fica apenas remoendo aquele erro, revoltando, revivendo aquele erro, aquilo ali vai te estacionar, aquilo ali não vai ser saudável. Então, isso aí é o que a gente chama de autossabotagem, é o eu sabotador. Então, eu estou sabotando a mim mesmo. A gente tem que entender, nós somos imperfeitos ainda. Então, eu costumo dizer que nós somos 5,5, nem claro nem escuro. A gente está ali no meio termo, devagarzinho. Então, muita paz a todos. Vamos tentar dia após dia, hora após hora. Na hora que a gente conseguir, a gente vibra. Na hora que a gente não conseguir, a gente ora. E vamos embora. Vamos com Deus, com Jesus. E muita paz. Nós também agradecemos, Breno, a sua inspiração, a sua palavra clara e a mensagem evangélica tão iluminativa para todos nós, né? Muito Estamos todos obrigado. muito... Você é sempre muito bem-vindo. Como dissemos no começo aqui da nossa reunião, você é de casa. Com Você é certeza, eu sou daqui da entrão. cidade. Você se sente à vontade, é porque você está em casa. A gente se sente à vontade na nossa casa mesmo. É para se sentir à vontade mesmo, viu? Com certeza. Agradecemos a presença de todos e de todas que estão aqui. E agradecemos também a você que está assistindo depois, tá? Sua participação também é importante aqui nessa corrente de amor e de caridade. Agora vamos orar e agradecer a nosso Senhor Jesus por essa mensagem maravilhosa. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse domingo de reunião e por essa semana que se inicia, Mestre. Te agradecemos pela palavra bendita que foi trazida aqui nessa noite de hoje. Que nós possamos seguir teus exemplos e praticar o amor, a caridade e que sejamos pacificadores a herdarem essa fome, Senhor. Damos por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Permanecei conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Assim seja.